Via Justiça está de volta, discutindo hoje o pagamento do auxílio reclusão a famílias de presidiários. Nossos convidados são a advogada e professora universitária Fernanda de Brito e o juiz Leonardo Públio, da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões a respeito do assunto. Nós fizemos duas perguntas. A primeira, se as pessoas achavam justo o pagamento do auxílio às famílias dos condenados. Acompanhe as respostas. Bom, se é para os dependentes, eu acho que eles não podem ser penalizados por aquilo que um parente seu fez, né? Então eu acho que até é justo, porque já fica desamparado o dependente por causa do ato que aconteceu de alguém que está condenado. Ele cometeu um crime, não é? Então eu acho que ele não pode receber. Eu acho que não, né? Por que você não acha que é justo? Ah, sei lá, a pessoa já faz um crime e ainda ser beneficiada é demais, né? Eu não vejo isso como problema. Afinal de contas, quem cometeu o crime foi a pessoa, não foi o dependente dele. Acho que não é justo o dependente pagar pelo crime, pagar pelo erro da outra pessoa. Deveria receber sim, mas seria um incentivo a mais para criminalidade. Doutor Leonardo, nossa pesquisa não tem base científica, ela foi feita nas ruas de Belo Horizonte, mas a gente percebe que há uma divisão clara, né? O que o senhor pensa a respeito disso? Essa pode mesmo, como disse essa última entrevistada, ser considerado como até um incentivo ao crime? Eu acredito que não, porque é um benefício previdenciário. O criminoso, nesse caso, ele está trabalhando ou então ele é vinculado ao INSS. Então a gente tem que ter essa percepção. Ele não é um criminoso que está desempregado e desfiliado ao INSS. Então, nesse caso, ele comete um crime e os dependentes dele, como até o raciocínio dos outros, dos próprios entrevistados demonstram, não devem pagar por isso. A Constituição é bem clara que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Perfeito. Doutora Fernanda, a senhora que já nos relatou, que até já fez pesquisas em torno do assunto, te surpreende um pouco a posição da população, não? Não me surpreende. E sabe qual que é o problema, Manuel, que eu acho desse benefício? É o nome. Eu acho que o nome auxílio reclusão dá uma falsa ideia de estar amparando o recluso. Né? Então, eu acho que o problema começa pelo nome. De modo que a Previdência Social, ela surgiu para quê? Para amparar o segurado ou os dependentes no caso de uma contingência, no caso dessas pessoas não poderem prover sua subsistência. Estando o segurado preso, ele não pode prover a subsistência do seu dependente. E ele pagou a Previdência Social como uma forma de um seguro social. É um direito dele. É um direito. Então, havendo o risco social, essa contingência que é a prisão, entra a Previdência para quê? Para garantir a subsistência desse dependente. Perfeito. Depois nós fomos, nessas entrevistas nas ruas, nós perguntamos também se eles acham que o auxílio deveria ser estendido também às famílias das vítimas. Vejam as respostas. Um apoio financeiro, acho que um apoio assistencial. Porque as pessoas vitimadas, elas ficam sem base para recomeçar, né, a vida e tudo, depois do processo jurídico e tal. Eu também acho que sim, da mesma maneira que, né, quem comete também recebe, eu acho que a vítima é a maior vítima, então acho que também deveria receber sim, com certeza. Eu acho que a pessoa que paga imposto, está em dia, está cumprindo suas obrigações, né? Então, acho que ela deveria receber alguma coisa assim, com certeza. Eu acho tão polêmico essa questão que, para mim, colocar a minha opinião, assim, se deve receber ou não, eu fico um pouco sobressaltado no momento para responder se deve ou não. É muito polêmico, sabe? Isso, eu fico dividido aí no meio das opiniões. Doutor Leonardo, nós já esclarecemos aqui que do ponto de vista previdenciário não há o que ser feito, né? Porque as famílias das vítimas terão direito, se o seu chefe de família for um contribuinte, né? Mas do ponto de vista assistencial, o senhor que vem trabalhando nessa área de execuções criminais, há necessidade do Estado prover algum tipo mais de programas de assistência às famílias das vítimas? Eu
como o último entrevistado mesmo falou, esse é um tema polêmico. Eu acho que ele precisa de uma reflexão muito grande por parte da sociedade. Existe um projeto que tramita, né, no Senado, é uma PEC, que trata dessa questão. Seria mais um benefício assistencial e não previdenciário. Ou seja, não precisaria da vítima ou dos seus dependentes contribuírem. Isso partiria, sim, de um custo para a sociedade. Então, a sociedade precisa refletir se é isso que eles querem. Hoje há uma previsão na Lei Maria da Penha. Em alguns casos específicos, em alguns casos, da Lei Maria da Penha, que a vítima ela pode se valer de alguns programas que serão instituídos pelo Executivo para poder assisti-las. Mas é preciso deixar claro que isso seria um benefício assistencial. Então, não teria contribuição por parte da vítima. Então, quem arcaria com isso seria a própria sociedade, através de tributo ou de algumas outras formas de fomento desse fundo. Perfeito. Doutora Fernanda, concorda que essa não é uma questão previdenciária? Concordo, e eu vou até um pouco mais além também, no sentido de que a gente tem que pensar também nesse programa assistencial e colocar em pauta para ser discutido também, a extensão desse programa à família do preso também, porque também há uma convivência com a violência. Além do auxílio previdenciário, um programa assistencial. Sim, porque além tem que se pensar que ele também teve uma convivência com a violência, que isso pode trazer distúrbios psicológicos para essa família também, de segunda, terceira até quarta geração. Então, é um tema bastante polêmico que tem que ser levado à discussão com a sociedade. Enfim, é um programa bastante amplo. E a sociedade definir de onde, como diz o doutor Leonardo, de onde ela vai tirar recursos para manter esses programas. Sim. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.